Agora, voltando para o Rodrigo Góes, eu achei uma entrevista do Rodrigo em que ele. Enfim, que ele não tá dentro desse personagem que ele faz quando ele tá gravando seus vídeos. E aí eu queria mostrar para vocês, então, como que ele fala de uma forma um pouco mais natural e tem alguns pontos do vídeo que ele explica um porquê dele falar desse jeito, ou alguns conceitos que ele usa o jeito dele falar nos vídeos, né? E aí eu queria avaliar com vocês o Rodrigo falando de uma forma um pouco mais natural e tentar entender como que ele se relaciona com a língua com a qual ele faz esse code switch, né? Então ele claramente o português é a língua materna dele, obviamente, ele é brasileiro, mas eu não tinha dúvida se ele era de fato bilíngue, como a gente viu como Supla, que nasceu e foi criado nas duas línguas, ou se era uma coisa mais recente que ele aprendeu, se acostumou a falar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vi que não era para mim, eu nunca falei isso antes, né? Eu estava aguardando para os podcasts aí da vida. Foi porque, cara, eu não me sentia normal me aplicando, sacou? As primeiras vezes foram na farmácia, assim, aquela fila de marombeiro, sabe? Todo mundo lá com a receita médica, eu, cara. Ele aqui tá falando sobre o suco, né, que ele tanto fala, que é como fala? O anabolizante, essas coisas. Velho. Meu cavalo tá malzão. Claro que depois você aprende, etc, mas eu não me sentia muito um atleta, sacou? Parecia que era droga, não sei, não combinava comigo. Muitos colegas meus dizem que era frescura, etc. Enfim, competia hormonizado e vi que o resultado é fantástico, não tem comparação. A minha dieta era com muito mais calorias, o resultado era muito superior, densidade, etc. E depois voltei para o caminho natural. E eu nunca tinha feito um vídeo até meio do ano passado. Isso, o Ruben já tinha me falado para fazer. Eu tive um jantar com ele em Los Angeles, que a Bárbara foi competir no circuito profissional, a gente jantou. Ok, vocês perceberam aqui, por exemplo, Los Angeles saiu, passou batido. Já não teve aquele ímpeto da troca de código para falar, por exemplo, de uma cidade nos Estados Unidos, que talvez, por exemplo, para quem, no caso do Supla, viveu naquele contexto, ouvir o nome Los Angeles ficaria muito mais natural do que falar Los Angeles, que é para quem, por exemplo, que nasceu, foi criado no Brasil e sempre ouviu, por exemplo, com um sotaque do português mesmo, do brasileiro. Então aqui se percebe que bateu um pouquinho direto, né? Com ele, com a Dora, e ele falou, cara, você tem que produzir conteúdo, só que eu nunca tive essa intenção, entendeu? Eu nunca fui de fazer vídeo, você sabe, você me segue há anos. Sim, vocês faziam muito post informativo, aqueles de figurinhas escrito e mesmo, tal, texto, inclusive já compartilhei algumas vezes, né, que sempre é informação de qualidade. Muitos adeptos, inclusive, da dieta flexível, né, da contagem de macros, com certeza. Foi uma coisa nova no Brasil aí, assim como agora o fisiculturismo natural e o caminho natural, né, e pioneiro nisso, tá chegando. Né, tu trouxe isso lá da gringa também. Então é muito massa. Sim. Só para a gente entender. Então, tu chegou a competir alguma vez natural ou só utilizando o suco? De 7 vezes que eu competi, 5 foram naturais. Né? Então, competi na Flórida, competi em Tampa, na Flórida, e a maioria dos meus campeonatos foi natural. Né? De novo aqui, queria mostrar que, por exemplo, passou batido o nome das cidades nos Estados Unidos, e não quero pegar no pé, que a ideia não é mostrar, nossa, ele devia ter falado aqui com sotaque, né? Porque claramente quando ele tá nos vídeos, ele tá prestando mais atenção na sua fala, porque ele tá gravando e intencionalmente modulando a sua voz e a sua forma de falar. Mas eu quero mostrar para vocês que o Rodrigo, por exemplo, em muitos momentos, quando ele tá falando de forma relaxada, mais informal, ele não faz essa troca de código de forma natural, ele não faz essa troca de código tão automática. E que pode indicar, por exemplo, que nos vídeos de fato é um pouco mais, mesmo realmente forçado, e que na hora dele falar de forma relaxada, com a esposa, com a família, parece que não aparece tanto essa necessidade de falar inglês, ou essa vontade, esse ímpeto de falar inglês, né? Eu tenho outra minutagem aqui para mostrar outra parte dessa entrevista. Deixa eu só pegar qual que é o minuto. Acho que dá para continuar mais um pouquinho. Hormonizado, mas assim, eu não conseguia fazer o que tem que ser feito. Porque quando eu olhava os protocolos e etc., quando eu procurei um médico, eu não procurei um médico para ele montar o meu ciclo. Eu falei, eu quero fazer isso, eu quero que você faça o damage control, o controle de dano, sacou? Sim. Opa, aqui a gente já viu então a troca do código. Aqui, não sei se seria bem o jargão, porque acho que dentro desse mundo do bodybuilding aí, do fisiculturismo, não sei se esse damage control, esse controle de danos tem tanto a ver com esse meio, mas por exemplo, se ele fez, ele vai falar que ele viveu nos Estados Unidos, então se ele fez essa procura de médico nos Estados Unidos,
pode ser que ele seja acostumado a ouvir desse jeito, ou ele pode fazer igual, por exemplo, uma pessoa faz quando ela está falando de uma meeting, de uma call, nesse jargão típico de, de empresa, né? Só usando realmente o código para esse contexto. A habilidade mais foda, eu acho, é falar Chris Bumstein, o C-Bump, sem tu fala várias vezes no vídeo, tipo assim. Tá, isso aqui então só para explicar, ele fala o nome de um fisiculturista, ele ficou muito famoso por isso, saímos vários cortes, falando o nome dele com a pronúncia correta, ou vamos dizer assim, original, com a pronúncia em inglês, né, que é desse canadense aí, ele vai explicar agora. Tu sabe que isso virou meme. Aí tu não pode falar só Chris Bumstead, tu tem que falar o C-Bump. Tem que falar. Cara, quando eu falei a primeira vez, eu não sabia que ia viralizar, porque a pronúncia é correta. E a primeira vez que eu falei, eu acho que pouca gente no Brasil sabia que essa era a pronúncia, né? Que é Chris Bumstead, Cibam. As pessoas não achavam que era Cibum, entendeu? E aí viralizou, porque é a pronúncia correta. Então não foi intencional, sabe? Falei, porque eu falo inglês há muitos anos, eu vou fazer a pronúncia correta. E aí deu isso, eu fiquei feliz pra caramba. No TikTok só dá isso. É que normalmente a galera, quando fala o inglês correto, a galera zoa, tá ligado? O cara tá se achando e tal. Só que o jeito que tu fala, como tu fala, tipo, como se tu fosse um cara dublado, o negócio é tão da hora, saca? Fica tão engraçado no total que a galera não acha ruim, saca? Então por isso. Mano, eu ia perguntar isso. De onde eu vou deixar correr um pouco tá ligado? De meio que emular um dublador, mas a parada do inglês, cara, é um negócio que eu já falei várias vezes que eu acho muito fascinante ver no Brasil, que é o seguinte: a gente meio que estipulou, e tacitamente, não é um acordo, tá ligado? Ninguém conversou sobre antes. Mas claramente há palavras que você deve falar certo e há palavras que você deve falar errado para falar certo no Brasil, tá ligado? Então, por exemplo... Facebook. Não, tipo assim, ninguém vai falar Apple errado. É razoavelmente simples, ninguém vai falar Apple errado. Mas, tipo, mano, eu contei essa história no Instagram já, mano. Eu percebi essa porra quando eu era novinho, mano, porque eu tinha um colega de classe, quando eu tinha, sei lá, uns 16 anos, que ele era portuga, tá ligado? Nasceu em Portugal, só que ele morou, sei lá, 5 anos nos Estados Unidos. Aí, sei lá, quanto tempo em Portugal e agora tava no Brasil. Então o sotaque dele, mano, era uma suruba, sacou? Ele não sabia de qual jeito falar. Aí teve uma vez que ia ter um show no Brasil e ele perguntou pra galera quem queria ir. E ele falou, vai ter show do Coldplay. Ele falou assim, Coldplay. Geral começou a gastar o moleque. Aí eu falei, mano, ele falou certo, tá ligado? É assim que fala, sacou? Mas aqui no Brasil ou no Rio, pelo menos, tem que falar Coldplay. Você tem que assassinar o D, sacou? Você tem que falar Coldplay. É verdade, é verdade. Você fala Coldplay, você tá falando errado. E com cada parada, mano. Assim, sei lá, tu for na rua pedir um hot dog, passa batido, esperando pedir um hot dog. Você vai, moleque, vira piada na hora. Justo. Tá engraçado essa porra. Tu fala certo e tá errado, sacou? É verdade, é verdade. Tipo, por exemplo, a maior rede de fast food do mundo. Como é que se fala? Como é que a galera fala aqui? McDonald's. Como é que é, Rodrigo? McDonald's. Exato. Tu não pode falar McDonald's sem falar o C, tá ligado? McDonald's, sabe? Mac, tanto é que eles nas campanhas de marketing botaram lá Mac escrito M-E-Q, enfim. Então, eu achei muito legal eles abordarem essa questão no podcast. E essa questão, por exemplo, do porquê o brasileiro não fala hot dog, fala hot dog, tem tudo a ver com, por exemplo, como que é a silabação ou o ritmo no português brasileiro, que não é exatamente igual ao português europeu. Eu tenho até um vídeo. Eu sempre que às vezes eu faço muita autorreferência, mas é porque realmente esses vídeos são feitos para consulta e para referência, né? Eu tenho um vídeo, se eu não me engano, o porquê que português brasileiro é diferente de Portugal, alguma coisa assim. Alguns desses vídeos sobre a diferença entre português brasileiro e Portugal, que fala sobre essa questão do ritmo e o que seria uma língua que é marcada por esse tipo de separação de sílaba, que é sílabas fortes, fracas. E o português brasileiro, ele é tipicamente marcado por isso. E quando a gente tem na palavra hot dog, o T de hot, por exemplo, H-O-T, ele não vai formar uma sílaba nova, ele vai integrar a sílaba hot, e vai ficar uma monossílaba, né? No português brasileiro, esse som de um T seco, um D seco, não acontece naturalmente, ele não acontece, não é previsto, previsto assim, as pessoas não falam dessa forma, né? Então a língua não se organizou dessa forma. Então, para que isso fique sonoro, para quem fala português brasileiro, é necessário adicionar colocar uma vogal a mais, que seria o I, e fazer ali, então, a segunda sílaba. Então, seria hot dog, e aí então a gente aumenta o número de sílabas por meio da inserção dessas vogais para que isso se torne, vamos assim, falável, mais palatável
para quem fala português, porque a gente não tem os fonemas, por exemplo, de McDonald's, né? A gente não tem esse MC que é Mac, né? Não seria uma coisa meio mais fechada, não seria tão aberto. Então a gente tem que fazer o quê? Um Mac, uma coisa aberta com uma vogal, né? Então seria McDonald's, né? Então por isso que o Mac, quando a gente for ver, por exemplo, tem um McDonald's famoso na Paulista, né? Que ele fez até uma brincadeira muito legal sobre isso, que é adaptando, fazendo, vamos dizer assim, a localização da língua adequada ao meio em que ela está inserida. Então eles decidiram, ao invés de colocar o MC, que não é muito pronunciável para quem fala português brasileiro, eles decidiram escrever da forma como que se fala no Brasil, que é MEC, colocando então as duas vogais para poder tornar aquilo sonoro, aquilo de fato passível de ser reproduzido no português brasileiro, ou seja, como as pessoas de fato falam. Então, ao invés de McDonald's, as pessoas falam Mac, né? Mac. E até reduzindo ali a palavra para Mac só, fazendo um corte que não é esperado dentro do inglês, né? Muito interessante. Eles falam, por exemplo, dessa questão. Isso é como eu estava explicando. Para quem, por exemplo, esse amigo dele de Portugal, que morou nos Estados Unidos, para quem, por exemplo, aprendeu o nome da banda Coldplay no original, né? Coldplay, não é forçado para ela, só é natural falar o nome do jeito que ela aprendeu. E pra gente pode parecer de uma forma arrogante, e eu entendo como isso pode parecer arrogante, porque parece que a pessoa está se esforçando ou tentando, de uma forma intencional, mostrar um conhecimento. E isso acontece, aliás, porque o domínio de uma outra língua como status é uma coisa muito comum, e o code switching que eu estava falando, essa troca de código, ele também pode servir, entre outras formas, entre outras coisas que a gente estava falando, para mostrar essa superioridade de status, para mostrar esse conhecimento que as pessoas não têm. Então, ele não só pode ser interpretado assim, mas porque ele muitas vezes é usado dessa forma para tentar, vamos dizer assim, mostrar um domínio de uma outra língua, ou mostrar um status que essa pessoa tem para outra pessoa, porque ele quer, enfim, quer mostrar alguma vantagem, vamos dizer assim, em relação a essa pessoa, né? E aí aqui tem só mais um minuto que eu quero mostrar dessa entrevista, que eu acho bem interessante, que é no minuto 15, eu acho. É aqui. Que ele fala um pouco sobre a relação dele com o inglês, e dos Estados Unidos, tudo mais. Vamos dar uma olhadinha. TikTok. Eu falei, no TikTok, velho. Eu falei, então eu criei assim. Aí eu fiz um vídeo do Lever King. Aí, meu primeiro vídeo, né? Sim. De novo, usando a pronúncia do nome do cara, que provavelmente é dos Estados Unidos, do Canadá. Então, como ele acostumou a ouvir o nome dessa pessoa em inglês, muito provavelmente ele sente mais à vontade falando o nome dessa pessoa em inglês, para não soar uma coisa muito bizarra. E aí eu dormi, cara. E aí meu celular amanheceu quente. Caramba, será que aconteceu alguma coisa com a minha família? Será que aconteceu alguma coisa? E quando eu vi, tinha 4, 5 milhões de views. Então foi meu primeiro viral. Aí eu falei, cara, ele falou assim, moleque, só continua. Fala o que você quiser, o nicho é você. Eu falei, beleza, velho. Então, e aí deu super certo, né? Eu sempre tentei ser eu mesmo, eu sou um cara, eu tenho esse personagem, mas eu falo inglês o dia todo com a Bárbara, até ela brigar comigo e mandar eu parar. Eu fico falando inglês, português, eu fico zoando. Percebe então que para ele, ele criou na rotina dele, no meio dele de convivência íntima, que é a família, ele criou um ambiente em que ele se sente confortável usando o inglês. Então você pode perceber que não é tudo, vamos dizer assim, forçado e artificial pro vídeo, mas porque ele, por talvez ter morado nos Estados Unidos, se identificar com a língua, gostar da cultura que seja, ou por estar inserido nesse mundo do bodybuilding, se sentiu, criou um ambiente dentro da casa dele, onde ele se sente à vontade usando, por exemplo, uma outra língua, um outro código linguístico. Tanto que no começo do nosso relacionamento, um dos problemas era que eu nunca conseguia conversar sério, sabe? Às vezes ela queria brigar e eu não deixava. Mas quem você pensa a gente vai amadurecendo. Eu sei. Mas enfim, muito interessante, né, pensar então que a pessoa, ela não nasceu nos Estados Unidos, ela não tem esse background, né, que as pessoas falam, ela não tem essa história de ter nascido com a língua e ser criado com a outra língua para poder sentir a vontade, como a gente viu o Supla, por exemplo, fazendo, mas que por ter vivido no high school, nos Estados Unidos, lá no ensino médio, ele é um período de formação também, que para ele talvez foi um ponto de contato com a cultura que ele se identificou, a ponto dele, por exemplo, querer inserir no dia a dia dele e dentro do meio de convivência social dele íntimo, que é a família, o uso da língua no inglês. Ele falou que fala com a esposa
o tempo todo em inglês, ela tem que falar pra ele parar, porque pra ele, é isso que a gente tem que entender às vezes. Pode parecer um pouco de prepotência, mas nesse caso, como a gente tá percebendo que claro, eu não conheço a pessoa, ele pode querer usar isso pra mostrar algum conhecimento e isso não importa. Mas eu quero dizer assim, pela entrevista, entendendo um pouco da história dele, parece que ele sente muita vontade usando o inglês no seu meio íntimo e isso vai, claro, por hábito, transbordar pra um meio em que ele não tá, por exemplo, que às vezes se discute um pouco da linguagem e solta essas palavras, essas pronúncias. No vídeo a gente consegue perceber claramente que ele força de forma consciente. Então eu quero dar uma olhada aqui como que o Rodrigo usa isso durante o vídeo dele, que a gente já viu que na verdade é uma forma um pouco mais artificial. Ele faz ali um joguinho de teatro, um personagenzinho, mas que com certeza também tem muito aquela da formação dele dentro do inglês, de ter estudado nos Estados Unidos, morado nos Estados Unidos e de ter criado um ambiente em casa em que ele sente à vontade usando o código linguístico do inglês, né? Let's go! Virgínia, Pimenta, da Fonseca, Serrão, Costa. A.K.A. Vi, você venceu, não é mesmo? Após terminar com aquele garoto franzino, você decolou. Você criou asas e voou. O seu sucesso desperta raiva em muita gente. Desperta o sentimento asqueroso da inveja. Parabéns por todo o sucesso. Eu desejo de coração. Nossa, jogou aqui uma indireta pra Paola Carosella, muito bom. Porque a Carosella fez aquela crítica à Virgínia, né? Dizendo que ela só posta foto de bunda, então aqui já fez aquela cutucada básica. Né? Que Deus ilumine o seu caminho, mas eu não estou aqui para falar da sua carreira, não é mesmo? Eu estou aqui para descobrir como você conquistou um físico tão aesthetic. Aqui então a palavra aesthetic, que a gente viu, traduzindo literalmente seria estética, mas que a gente pode entender como algo que exibe beleza, né? Que ficou muito famoso, como a gente importa muito esse conteúdo dos Estados Unidos, né? A gente acaba importando também esses termos. Então esse termo aesthetic, apesar de ter uma tradução em português que é estética, se usa justamente para destacar algo que é especialmente bonito, ou bonito até, vamos dizer assim, para a internet ou para o contexto do Instagram. Tem também essa questão de como se usa esse termo, né? Como seu físico se assemelha ao de um atleta, mesmo após 2 gestações. Qual o seu segredo, Virgínia? O que você faz quando ninguém está olhando? O que você faz quando você fecha o seu Instagram e sai por aí sozinha? De novo aqui, então, como provavelmente ele está acostumado a consumir conteúdos em inglês, aqui ele pode ser forçado, claro, a gente sabe, mas como ele está acostumado a consumir muito conteúdo em inglês, como ele falou mesmo, usar o nome da rede social no original do inglês de onde ela veio, Instagram, ao invés de falar Instagram, né? Eu vou te investigar, garota. Vamos lá. Começando pelo Instagram da Virgínia. Virgínia, apenas Virgínia, conta verificada. Wow, look at her! 43 milhões de seguidores. Fica engraçado mesmo, né? Então ele, ao invés de dizer, nossa, olha só, ou para expressar a surpresa, como a gente já viu nesses momentos que ele usa expressões idiomáticas ou interjeições, ele gosta muito de ir pro inglês, né? Fazer esse code switch, essa troca pro inglês. Então não para frases ou dentro da frase, né, em português, ou entre outra frase que ele vai falar em inglês. Ou seja, ele não fala em português, depois passa para uma outra frase em inglês. Ele simplesmente joga expressões, vamos dizer, mais soltas para expressar algum sentimento, então, de surpresa ou de choque, nesse caso, de surpresa, né? Isso aqui é Kylie Jenner? Eu acho que não. Ou, por exemplo, para falar o nome de uma influenciadora aqui, de uma pessoa famosa dos Estados Unidos. Você é brasileira e o Brasil reina. Vamos lá, vamos analisar o shape da Virgínia. Aqui é só Aqui a palavra shape, engraçado, é uma palavra que já se integrou ao português, e aí você percebe que, por exemplo, ele até falou de uma forma rápida, ele sem dar muito destaque para a palavra, porque o que acontece também muito no caso do Rodrigo Góes é quando ele vai falar uma palavra em inglês de forma intencional, pensando no que ele está falando, ele sempre dá uma pausa e enfatiza essa palavra. Então a gente pode ver que é um processo ali consciente, né? Agora, por exemplo, shape, que é essa forma, o seu físico, né? É uma palavra que já se incorporou até porque a gente, como eu disse, por influência do conteúdo que são produzidos nos Estados Unidos, é uma forma que já se naturalizou, acho, no português, em muitos contextos, claro, não para todo mundo, mas em diversas camadas sociais, diversos contextos de uso na internet, essa palavra shape já se naturalizou, e aí você percebe que ele joga de uma forma muito mais relaxada e menos enfática quando ele vai falar o shape. Ele não fala assim, vamos dar uma olhada no seu
shape, para fazer essa pronúncia. Então aqui essa palavra simplesmente ele usou de uma forma relaxada porque a gente já está muito acostumado a ver ela num contexto do português mesmo. Então eu diria que nem é um code switching, seria mais um empréstimo linguístico mesmo, de uma palavra que está sendo usada, foi apropriada pelo português. Ou dá para ver o shape. Tenho 2 novidades, aqui é um lançamento dela. We Pink, what the hell is We Pink, though? O que é We We Pink é o nome da marca da Virginia, então já tá em inglês, né? E aí ele já, para mostrar essa indignação do que é isso, ele já jogou um inglês ali, talvez de uma forma mais até natural mesmo. E o Brasil reina. Vamos lá. Tenho 2 novidades, aqui é um lançamento dela. We Pink, what the hell is We Pink, though? O que é We Pink? What the hell is We Pink, though? Aí ele já solta essa expressão em inglês, aqui parece uma forma até um pouco mais relaxada, talvez por ele estar acostumado a ouvir muito isso em inglês, né? Pink, pessoal, é a sandália. Continuando. Vamos ver se mostra um pouco o shape. Aqui tá bem conservador. Até mesmo o forma que ele pronuncia shape, a gente percebe que não é aquela, assim, uma forma forçada, porque ele pronuncia de uma forma tipicamente brasileira, que é marcando muito bem as sílabas, porque em inglês, shape, a gente comeria esse final e ficaria só com essa parte inicial, então shape, shape. Ele já fala shape, shape, porque no português, como eu falei, a gente não tem essas consoantes mudas, então a gente precisa, para manter o ritmo da nossa fala, a gente precisa colocar uma vogal ali marcada para poder manter esse ritmo de vogal fraca, forte, então shape, shape, tá vendo? Então ele com certeza aqui nem provavelmente conscientemente estava pensando nessa palavra. Muito bom o físico dela, o abdômen extremamente aesthetic. Do ponto de vista do bodybuilding, seria legal ela... Ponto de vista aqui, ó, destaque com forma consciente, porque ele pausou, pensou, provavelmente ele fala bodybuilding mesmo, mas talvez uma pronúncia um pouco menos marcada ali dos Estados Unidos, do inglês, né, dos Estados Unidos, mas aqui para dar o destaque, como o aesthetic, ele sempre dá uma pausa e pronuncia de forma um pouco mais forte, enfatizando aquelas vogais que não são tão típicas por enquanto a gente pronuncia essa palavra mesmo do inglês, mas com o sotaque do português brasileiro. Olha só, mas que carga é essa, rapaz? Isso é uma espécie de piada? Com certeza isso é uma piada. Mas olha só, pessoal, o shape dele tá bem legal, ó. Parte medial do ombro pulando para fora, dá para ver que ele tá treinando bem, que ele tá vascularizado, o trapézio dele tá saindo, o cara realmente tá mudando bastante. Aqui novamente com o cabelo aesthetic. Não. Você percebe que até mesmo falando da área dele, muitas vezes quando ele tá um pouco mais prestando menos atenção, talvez assim, na forma de falar, ele usa todos os termos em português também. Então, tem ali que eu falei, um misto de code switching de troca e também de uma forçação ali para o personagem dele, para fazer essa expressão bem forçada que ele faz. Ah, tá me zoando. Você tem uma foto com o Zlatan Ibrahimovic? Jesus, kid. Ele era o rei do... Por exemplo, aqui, que já tentou forçar, mas acho que saiu um pouco essa troca de código não deu muito certo, porque ele provavelmente, não sei se ouve sempre, Zlatan Ibrahimovic, nossa, nem sei como fala em inglês, mas, enfim, o primeiro nome dele, em inglês se fala Zlatan, né, e em português fala Zlatan, né, e aqui já deu uma travadinha, talvez essa troca rápida ali, não sei se ele quis fazer uma brincadeira para jogar, ou realmente essa troca de código não funcionou na hora que ele quis. Winning Eleven, e esse abraço tá gostoso, viu? Como é que você conseguiu abraçar esse cara assim, tirar esse sorriso dele? O Zlatan parece ser tão barra pesada assim, né? Tão... Zlatan, por exemplo, então aqui você percebe que às vezes essa forma de tentar forçar ali o sotaque em inglês de forma espontânea, porque eu já vi que ele não grava, ele fala naquela entrevista que ele não grava com roteiro os vídeos dele, então é realmente espontâneo, talvez nem sempre saia do jeito que ele espera. Mas não tem problema, é isso que eu quero dizer, isso não tem nenhum problema. Eu estou analisando aqui a forma com que ele se comunica e como ele é muito conhecido por fazer essas trocas do inglês para o português, então analisando justamente isso, mas não tem nenhum problema falar Zlatan, o jeito que você quiser, até porque o nome dele, eita, gata, até porque o nome dele não é nem mesmo em inglês, né? Júlio César Pinto Cossielo, a.k.a. Cossielo. Você é um ótimo criador de conteúdo digital, não é mesmo? Você, sem dúvidas, se tornou um homem de sucesso. Foi capaz de conquistar o seu grande amor com um corpo de uma lagartixa, como você mesmo disse. Em 2023, se apaixonou pelo bodybuilding, se apaixonou pela musculação, mas você também se apaixonou pelo suco.
Será que o suco bateu na sua porta? Será que você leva agulhadas no bumbum? I don't know, you tell me. Aí aqui já fez uma troca de code switch, como eu disse, eu não sei se é como ele faz uma forma mais teatral, eu não sei o quão natural foi essa troca, mas seria uma troca interfrásica, né? Então, entre frases. Então, a primeira frase em português e a segunda frase e a terceira frase já em inglês. I don't know, you tell me. Então, não sei, você me diga. Mas já percebe como a naturalidade da troca dos códigos é muito diferente da, por exemplo, da do Supla, que a gente viu mais cedo. Aquele vídeo me assustou. As suas palavras cheiram a suco. Então você quer ser um freak, ser um mass monster. Mass monster, freak, tudo jargão da área. E quando ele para, dá destaque para a palavra, ele vai falar com um sotaque inglês. Aqui não é o caso de code switch, vamos dizer assim. Seria mais, vamos dizer assim, a escolha dele de usar o termo no original do inglês mesmo. E talvez porque até o que ele ouve mesmo, porque é o jargão da área, né? Será que você resistiu? Após uma avaliação minuciosa, Cossielo, eu já tenho o meu veredito. E o meu veredito, Júlio? Fake or natural. Olha só. Sim, eu acredito que Cossielo conquistou o físico dele por meio do trabalho duro e suplementação adequada. Mas ei, calma aí. Você não saiu do meu radar, rapaz. As suas palavras me assustaram. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Cuidado com os juicers. Muitos irão tentar te drogar, irão te prometer o mundo, mas o que vem em troca, na verdade, é o que fere. Trabalhe duro, ame sua família. É dramático. Você já venceu. Vamos ao próximo, o mais pedido de todos. Bom, aqui ele vai para as outras análises, mas enfim, a ideia aqui não é ficar vendo a análise do Rodrigo Góes sobre o físico de outras pessoas, até porque não me interessa e nem sei falar sobre isso.